A paz de Cristo, espero que vocês estejam bem, espero que estejam animados. Tá chegando a época aí de Copa do Mundo, então eu acredito que estejam todos aí se mobilizando, se organizando para ver o jogo de futebol. Eu não curto muito essas coisas de futebol, nem conheço ninguém, nenhum jogador, e se eu ver na rua eu não sei nem quem é. Com exceção do Neymar, que esse aí é bem conhecido, mas os outros realmente eu não sei quem é, artilheiro, goleiro, não entendo nada dessas coisas. Mas acredito que todo mundo goste muito e entenda muito melhor do que eu sobre esse assunto. Mas eu vim trazer um assunto que eu acho extremamente relevante, que é o como a gente deve estimular o patriotismo nas nossas crianças e como a gente pode fazer isso desde sempre, né? Não só de 4 em 4 anos, se colocar a bandeira do Brasil, se colocar a blusa do Brasil e tudo mais. Então eu venho trazer aqui algumas dicas bem legais, que assim pode ajudar vocês a estimular esse senso de responsabilidade com a sua pátria, de entendimento do que é ser um brasileiro, quem é a nossa origem, quem nós somos, né? Porque nós somos todo um passado construído por trás, né? Atrás, né? da nossa vida agora, né? Do atual. Então, aqui vão as minhas dicas que vão te ajudar bastante. Bem, primeiro, uma dica que eu acho bem legal é que você sempre tenha na sua casa uma bandeira do Brasil. Não só por causa de jogo de futebol, mas sim porque nós somos brasileiros, nós temos que ter sempre uma bandeira do Brasil. Aqui em casa eu tenho uma em cada janela, pequenininha, aquelas de carro, e sempre a gente tem feito trabalhos voltados para bandeira, tipo, a gente trabalhou agora o hino nacional, então são palavras bem difíceis, eu queria trabalhar a linguagem, com uma linguagem bem rebuscada para eles, então nós trabalhamos o hino nacional, então nós copiamos todo o hino nacional, eu expliquei cada estrofe ali do hino, o que significava, a gente leu e cantou o hino nacional durante alguns dias seguidos, porque não foi muito rápido, porque ele é bem grande, né? Então, bandeiras, estimular a ter bandeiras pela sua casa. Criança pequenininha, coloca no velotrol dele, coloca na bicicleta, quando fica maiorzinho. Deixe sempre à vista dentro da sua casa, mesmo que seja umazinha só, pendurada na porta. Mas mantenha isso vivo na sua casa. Isso ajuda bastante, ok? E não vem com as aberrações de falar que está escrito uma outra frase na bandeira que não seja o Ordem e Progresso, que a gente já viu essa aberração vinda de adultos, pelo amor de Deus, aí no YouTube, né? Outra coisa são blusas. Sempre tenha blusa. Seu filho ficou maiorzinho, passa pro filho menor, mas compre outra para poder caber e todos terem blusa do Brasil. Explicar sobre alguns cargos políticos, né? Para que serve o governador, o que ele faz, esse hospital aqui é o prefeito que organiza, esse setor aqui de passaporte que organiza esse setor na política. Conforme você, não precisa ser uma aula em cima disso, conforme você for utilizando de coisas no seu dia a dia, né, vamos supor, um hospital público, aí alguma pessoa da família teve que ir no hospital tal, hospital público, federal, aí você fala, isso aqui é de responsabilidade do governo, da parte federal, né? Então você explicar um pouquinho, não precisa ser uma mega aula, porque a não ser que a criança já seja uma adolescente, uma pessoa com uma estrutura maior de entendimento de várias situações, mas se é pequenininho, você pode falar pouca coisa, mas falar, olha, nós estamos indo votar hoje em prefeito, quem é o nosso prefeito atual? É fulano, ele gosta disso, assado assim, ele fez isso, ele fez essa obra aqui, ou então se for ruim, ele roubou, já foi comprovado que ele roubou, ele está inclusive preso. Você falar com seu filho, né, com sua filha, sobre um pouco daquilo que eles têm capacidade de entendimento, um pouquinho, que eles possam ali desenvolver assuntos sobre isso e amadurecimento sobre isso. Outra coisa bem legal também são brinquedos. Tem brinquedo que tem as cores da bandeira, tem brinquedos que tem a bandeira do Brasil para montar, né, tipo quebra-cabeça, vários brinquedos que a gente pode estar utilizando, carregando bandeirinhas, Papai Noel verde e amarelo, brinquedos que você precise comprar, que você acha que seja interessante, ver também esses brinquedos desse lado, né, ver no crescimento do lado do patriotismo, né,
daquilo ali, né? Às vezes vai comprar, não sei, algum utensílio para você trabalhar, para você brincar, vamos supor, massinha. Vamos comprar verde, amarelo e azul pra gente brincar de fazer a bandeira do Brasil, né? Isso você está trabalhando o patriotismo na sua criança, além de estar trabalhando parte motora fina, né? O tátil, né? Com essa questão de criança autista tem muita dificuldade, né? Então assim, você vai estar trabalhando várias situações ali, além de estimular o patriotismo no seu filho. Outra coisa, eu tenho um vídeo aqui falando sobre trabalhos voltados para descobrimento do Brasil, né, estudos sobre os índios e tudo mais. Então, assim, estimule trabalhos assim. Nas escolas só dão trabalho do índio lá num dia específico do mês de abril e falando sobre o Brasil específico perto do 7 de setembro. Então, assim, não trabalhe só nessas datas, né? Nessas datas você pode explorar muito mais, óbvio, ver filmes, ver coisas voltadas para isso, estudar em vários volumes de livros, de apostilas voltadas para esse universo, ou desenho, né, dependendo da criança, da idade da criança, explorar o desenho, desenhar o índio, desenhar o cocar, desenhar o arco e flecha, né, que são as coisas ali daquele universo, a alimentação deles, como era e tudo. Mas também a criança que tem um pouco mais de amadurecimento, já está um pouquinho mais velha, você já pode inserir mais informação. Então faça trabalhos, tem vários na internet, eu já fiz vídeo aqui mostrando sobre esses trabalhinhos, depois você procura aí que é bem legal, tá bom? Estimule também estudos, né, de história que são, além de muito transparentes, muito bem feitos, muito bem elaborados, muito fácil de entender. A Brasil Paralelo tem histórias assim maravilhosas, vídeos maravilhosos, assim, de se tirar o chapéu. Então, esteja inscrito, né, em canais como o do Brasil Paralelo e procure estudar juntos. Alguns vídeos são um pouco mais profundos, uma criança de 10 anos talvez não entenda completamente tudo que tá ali, mas aí você vê junto com ela, ó, tira um sábado à tarde, hoje tá o dia meio chuvoso, a gente não vai pra lugar nenhum, não vai fazer nada, hoje vamos ver esse vídeo aqui juntos e vamos conversar sobre aquilo que a gente entendeu. Se é muito pequenininho, a gente vai brincar de forma mais lúdica, conversar de forma mais lúdica, vai fazer um desenho, vai brincar. Se é mais velho, a gente pode ir pra um debate mais legal, né, de troca de opinião, aí ver o que ela entendeu e explicar pra criança aquilo que ela não entendeu muito bem, tá bom? Outra coisa são livros nesse aspecto, né? Eu já falei aqui que vários colégios hoje eles estão optando por comprar esses livros que é escrito por uma empresa, né? Então uma empresa escreve livro de história, de geografia, de matemática, de português, mas procure livros escritos, né? Livros de história escritos por historiadores de nome, pessoas conceituadas, pessoas que se confiem. Então assim, não se nivele aquele estudo raso que a escolinha vem com aqueles livrinhos fuleirinhas falando de história muito de forma leve e pouco profunda. Compre livros bons. Eu já dei indicação aqui de um grande livro que é da Antiguidade, da Susan Bauer. Ele é um grande livro contando a história do nosso país, a história do nosso mundo, né? Devagarinho, ela tem uma série, são vários livros. Então você ali vai conhecendo passo a passo da história verdadeira, autêntica. E aí, se você achar outros também, procure ler um pouquinho antes de trazer para casa, antes de comprar, se realmente a reputação do livro é boa, se as imagens estão assim coerentes, né, as fotos, né, se as coisas são legais, para você poder tá comprando coisas legais, materiais legais. Tem um, gente, que é da... eu esqueci o nome. Inclusive eu tenho que buscar ele, porque eu tô doida pra comprar ele, que eu já vi alguns relatos sobre ele, achei maravilhoso. Se eu lembrar, depois eu boto aqui nos comentários, tá? Pra vocês. É da história da Leopoldina, mas eu não tô me lembrando. O livro é todo da Leopoldina, mas eu não tô me lembrando o nome do livro, nem a autora do livro. Olha que horrível. Mas eu tô procurando ele. Eu vi o relato uma vez dele e achei assim excepcional. Inclusive o canal do Instagram Mamãe por Vocação utiliza esse. Caso vocês não conheçam, entra no Instagram dela e conheça também, que é muito bom o canal dela e tudo ali que ela passa de informação, tá bom? Então compre livros
bacana, ok? Outra coisa é a gente, no dia de eleição, a gente tá sempre de blusa do Brasil, né? Não é blusa de candidato nenhum, nem de partido político algum, mas blusa do Brasil. E tenta, se sua filho tem um pouco ali de disciplina, esperar em fila e tudo mais, não sei quando é muito pequenininho, 2, 3 aninhos, aí realmente às vezes fica muito cansativo para os pequenos, né? Normalmente a gente faz um revezamento, primeiro vai o papai votar, depois a mamãe, depois a gente troca para ficar com as crianças, para não ficar muito cansativo. Se eles não aguentam um tempinho na fila. Agora, se seu filho suporta ficar na fila, e aí você vai ali conversando com ele, vai brincando um pouquinho para poder passar um pouquinho o tempo, mas é muito importante eles entenderem qual é o processo de patriotismo que a sua família, né, a família dele está participando naquele momento, que é justamente a eleição. Então, nesse dia, leve o seu filhinho de verde e amarelo, vai de mãozinha dada com a sua família, se puder ir todo mundo junto, vai com a vovó, com o vovô, com o cunhado, vai todo mundo, e façam juntos essa coisa de votar e mostrar para essa criança, né, o quanto importante é isso, o quanto é importante a gente escolher bem, né, conversar em casa de quais candidatos, o porquê, e não vai conversar na fila, porque pode dar algum constrangimento com as outras pessoas da fila. Mas, assim, conversa bastante em casa, explica que lá na fila a gente não conversa sobre isso, mas da importância de irmos votar, que é um ato cívico de importância nacional, que todo o país faz isso, todos os estados. Aí vamos supor, você tem uma tia que mora no Paraná, tem uma tia que mora no Acre, tem uma avó que mora lá em Maranhão, não sei. Se você tiver algum parente distante que mora em outro lugar, sempre lembra, ó, fulano, lembra do seu amigo, do vovô, da vovó, da titia que mora não sei onde? Nesse momento, no dia de hoje, ele também está indo votar, porque todo o nosso país vai votar, né? E quais são os cargos? É vereador, é deputado, não importa o que esteja acontecendo, sempre explique para os seus filhos. Mesmo que ele não entenda efetivamente, porque às vezes nem adulto entende o que um senador faz, o que um deputado federal, estadual faz, o que um vereador faz, né? Às vezes nem o adulto entende perfeitamente, mas fale do cargo, fale que ele está sendo um representante dos seus interesses. Vamos supor, se você tem bandeiras específicas, né, sua, pessoal, da sua família, não aceito liberação das drogas, então esse fulano também não aceita, esse deputado, esse candidato aqui que a mamãe está indo votar, ele também não aceita isso que eu aceito, então por isso nós pensamos parecido, então a nossa família vai votar nesse fulaninho aqui para ele poder nos representar, que ele vai estar representando a gente politicamente nesse local onde ele vai estar. Então assim, você não precisa ser uma sumidade em política para explicar de política para o seu filho. Você não precisa ser uma cientista política para poder precisar a importância de cada cargo, mas pelo menos falar o pouco que você sabe e o pouco da importância de cada uma dessas coisas que a gente vem fazendo. E, por outro lado, nós temos que nos preparar, nos capacitar a cada momento. Então, mesmo que a gente não entenda absolutamente tudo, não por isso nós estagnamos no nosso conhecimento e acabou e fica por aí. Procure você pai, você mãe também sempre estar estudando, para que você possa ensinar para os seus filhos coisas verdadeiras e coisas que a sua família acredita. Porque se você não estuda e não passa para os seus filhos, alguém vai fazer. Alguém vai tomar para si a responsabilidade daquilo que você não tomou para si, né? Se você não orientou o seu filho que não pode usar droga, que não é bom, que não é saudável, que isso vai fazer mal para o seu corpo, que isso vai ficar dependente, que tem pessoas que ficam muito mal, que a família se destrói, que as pessoas às vezes vão morar na rua porque não tem mais o que vender dentro de casa. Se você não conversar essas coisas com seu filho, alguém vai conversar dizendo que é muito legal, que ele vai ter um barato, que vai ser bem animado, que vai fugir um pouco da realidade, vai ficar de boa. Então vale a pena a gente sempre falar a nossa verdade, o nosso conceito de moralidade, explicar para os nossos filhos para que eles estejam alimentados do conceito da nossa família como certo e não do conceito de outras pessoas, porque alguém sempre vai falar. Então tome para si a responsabilidade da criação, de como conduzir essa criança que hoje é criança, mas um dia vai se tornar um cidadão, um adulto
amadurecimento e também vai ter que ter amadurecimento para fazer o mesmo com os filhos dele. Então nós temos que deixar o nosso legado, né? Deixar a nossa parte bem feita, bem concluída, para que depois quando a gente estiver morrendo, estiver bem velhinha, a gente não pense assim, eu não fiz, eu errei, porque eu devia ter falado e não fiz, eu não devia ter falado e não falei. Então, que a gente não tenha remorso, e sim a gente tenha um sentimento de gratidão, de tranquilidade no coração por ter feito o nosso melhor, né? Por ter dado o nosso máximo para ser a melhor mãe que a gente possa ter sido, para que a gente seja o melhor pai, o melhor professor, a melhor fono, cada um cada macaco no seu galho, mas sendo o nosso melhor sempre, porque eu acho que assim agrada ao Senhor. A gente tem que fazer como se fosse para agradar a Deus, todas as coisas, fazer a comida como se a gente estivesse esperando Jesus para vir comer conosco na mesa, fazer a limpeza da nossa casa como se o Espírito Santo estivesse assentado ali, esperando para habitar nela completamente limpinha. Então, assim a gente tem que conduzir toda a história da nossa vida, para que depois a gente não se arrependa. Tá bom, gente? Essa aí foi um pouquinho das minhas dicas que eu uso aqui em casa bastante e estimulo com os meus filhos, com os meus alunos também. A gente estuda bastante sobre pátria, sobre hino nacional, sobre bandeira, sobre as cores, as verdadeiras cores, que não é porque tem ouro que é amarela, não é por causa das matas que é verde. Procure se oriente de forma verdadeira para aquilo que realmente tem a ver com as cores da bandeira, e o porquê, o significado de cada uma delas, e o significado da história do nosso país para a nossa vida, tá bom? Para a nossa vida futura, a nossa vida presente, saber o nosso passado é extremamente importante. Eu espero que vocês tenham gostado, espero estar podendo ajudar bastante vocês, ter contribuído aí com esse momento aí que nós estamos vivendo, tá bom? Vai ter eleição agora, domingo agora, e também vai entrar a Copa agora esse ano. Então são duas situações que a gente pode explorar bastante nosso verde e amarelo, que a gente tem mais coisa, não é só vestir a blusa, tem mais coisa aí pra fazer, tá bom? Façam todas elas, criem outras, mas não deixe de estimular nos nossos pequenos o patriotismo, o amor à pátria, o amor ao Brasil, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus.